camisinha escapou, estourou, esqueceu de tomar pílula, teve uma relação desprotegida por qualquer motivo, foi vítima de violência sexual, o que a gente pode fazer para prevenir a gestação a partir dali? Meu nome é Fernando, sou médico de família e hoje a gente vai falar de um assunto que é a contracepção de emergência. O que é a contracepção de emergência? Ele é um método que ele vai acontecer depois da relação, mas antes do estabelecimento da gravidez, ou seja, da concepção. Isso é um detalhe importante para vocês entenderem que ele não é um método abortivo, ou seja, a gestação ainda não ocorreu e eu quero impedir ela de acontecer. Essa é a ideia do método de contracepção de emergência. Então vamos lá. A grosso modo, a gente vai ter dois grandes grupos de métodos para a gente poder utilizar, que seria o método oral, ou seja, aquele que eu tomo, que seria a pílula do dia seguinte, ou o método do dispositivo intrauterino, um dispositivo que vai dentro do útero, como o nome diz, que a gente abrevia para DIU, o famoso DIU. Então, a partir de agora, eu vou falar detalhadamente de cada método, das vantagens e desvantagens de cada um, para que você, quando precisar escolher por algum deles, tenha um embasamento um pouco maior. Então vamos começar falando do DIU. O DIU ele tem umas vantagens em relação à pílula, que são as seguintes. A eficácia dele tende a ser um pouquinho maior, né? Lembrando que nenhum método tem uma eficácia de 100%, ou seja, sempre pode acontecer a falha, mas entre um e o outro, o DIU tem uma eficácia um pouquinho maior do que a pílula. A janela de oportunidade que a gente tem também é um pouquinho maior. Ele pode ser inserido ali até o 5º dia depois da relação. Eu tenho um tempo maior para inseri-lo. Ao passo que a pílula, a gente já vai falar daqui a pouco, mas ela tem uma janela ali de 72 horas de limite depois da relação sexual. Ele também independe da massa corporal da pessoa. Isso a gente também vai ver lá na parte da pílula, né? Mas quando a pessoa tem um IMC, ou seja, um índice de massa corporal um pouquinho maior, ela tem uma obesidade, ali um IMC acima de 30, a eficácia da medicação já se torna um pouquinho menor. Lembra que, principalmente para criança, a gente sempre calcula a dose com relação ao peso, né, da pessoa. Isso vale para o adulto também, é que a gente não costuma falar tanto na questão do peso, mas o peso influencia na dose e na eficácia ali da medicação. Outra coisa é que as medicações que a pessoa está tomando não vão interferir com a questão do DIU. Então o DIU ele tem essas vantagens de ter uma janela de oportunidade maior de 5 dias, de não sofrer interferência de obesidade, de medicações que a pessoa toma, de problemas de absorção. E também ele tem uma característica que é o seguinte: ele vai ser um método que não vai funcionar somente para aquela relação específica, mas também, como é um dispositivo que fica ali dentro do útero por um certo período, ele vai servir para um método de contracepção futuro, né? Só lembrando que na primeira semana de uso de qualquer método novo que a gente implementa, a gente não deve confiar só nele, porque tem uma taxa de falha ali nessa primeira semana. Então, utilizar um preservativo, utilizar alguma outra coisa para evitar, ou não ter relação, enfim, para evitar a gestação, porque a eficácia dele só começa mesmo ali depois da 2ª, 3ª semana após a inserção. E quais são as desvantagens do DIU? Bom, o DIU ele necessita de alguém para inseri-lo, né? Então ninguém vai inserir um DIU sozinho, então a gente precisa marcar consulta, às vezes precisa fazer alguns exames pré-procedimento de inserção, às vezes o profissional não tem agenda, ou seja, essa dificuldade de acesso ao serviço de saúde ou ao profissional que vai inserir o DIU, ou a um profissional que tem a qualificação para inserção do DIU, né? Isso pode se tornar um empecilho para quem deseja optar por esse método. Então ele tem essa dependência do serviço de saúde e do tempo até chegar lá. Porque não adianta nada eu marcar uma consulta para daqui 10 dias, porque aí já foi o período, né, aquela janela de oportunidade que a gente comentou. Com relação aos tipos de DIU, a gente tem 2 tipos, né? Eu tenho o tipo de cobre, que é a ação que vai ser feita ali pelo metal mesmo, pela ação física dele, né? Física e química. E eu tenho também os DIUs hormonais, que tem um hormônio dentro que é o levonorgestrel. Tem várias marcas, né? Nomes comerciais ali de Mirena, Caína. Não importa a marca, o importante é entender o princípio.
né, que é o hormônio ali que vai fazer o efeito da contracepção. Eles dificultam tanto a ovulação e o trajeto do espermatozoide, mudando ali algumas questões com o muco e a mobilidade deles, né? Então é assim que a gente previne do espermatozoide chegar no óvulo e ocorrer a fecundação. Lembrando sempre que não é um método abortivo, essa fecundação, esse encontro do óvulo com o espermatozoide ainda não ocorreu, certo? Com relação aos métodos orais, a gente tem também esse mesmo hormônio lá do DIU hormonal, que é o levonorgestrel, só que agora ele vai ser tomado como uma pílula, que é a pílula do dia seguinte. Tem vários nomes comerciais também, não vou citar nenhum, eu só vou citar o princípio mesmo, que é o hormônio, né? Ele tem uma janela de oportunidade um pouquinho menor, que é a desvantagem dele, que seria ali de 72 horas, 3 dias. Ou seja, se eu tomar depois disso aí, ele já não tem uma eficácia muito boa. Uma outra questão que interfere tanto com a absorção e com a eficácia dele é o histórico da pessoa. Ou seja, se ela tem um IMC acima de 30, né, uma obesidade um pouco mais avançada, se ela tem uma cirurgia bariátrica, pode alterar a questão de absorção da medicação, ou se ela toma alguns outros medicamentos que interferem com a ação e com o funcionamento desse hormônio dentro do organismo. São vários medicamentos, eu vou deixar a lista aqui embaixo, mas o ponto central aqui é o seguinte: o método ele deve ser individualizado e quando você for procurar a consulta para que seja definido o melhor método para você, é importante trazer todas as medicações que toma, o histórico de saúde, de preferência fazer com o médico que já te acompanha, porque aí ele vai saber já do seu histórico e vai poder te orientar de uma maneira melhor. Agora, as vantagens da pílula são as seguintes: ela é muito mais fácil e não depende de ninguém para introduzir, a pessoa toma sozinha. Então, muitas vezes ela é preferida porque, dependendo da agenda do profissional e tudo mais, numa teleconsulta, né, principalmente se for um médico que já te acompanha, ele já consegue definir a dose, o jeito que vai tomar e tudo mais, se não tem nenhuma contraindicação, né, para que você tome essa pílula. Então, ela é muito mais fácil tanto de ser adquirida e de ser administrada para a pessoa. Existe ainda, como curiosidade, um outro método que usa os hormônios combinados. Lembra que até agora a gente falou do DIU, só tem um hormônio, que é o levonorgestrel, e a pílula que a gente comentou também, de um hormônio só, que é o levonorgestrel. Existe o método IUSP, que usa os anticoncepcionais combinados, né, tanto o estrogênio e a progesterona. A única vantagem dele é assim: se eu não tiver o levonorgestrel disponível, ou se a pessoa tiver alguma limitação financeira que não possa comprar, aí a gente utiliza ele, mas assim, hoje em dia é muito comum ter o levonorgestrel em toda a farmácia e o preço dele tende a ser já um pouco mais barato. Então é mais raro da gente ver o método IUSP ser utilizado hoje em dia, mas saber que pode também ocorrer, pode ser indicado em alguns casos. Uma dúvida frequente que surge é: tomei a pílula do dia seguinte, às vezes pelo nervoso, pela situação, acabei vomitando. Devo fazer o quê? Em geral, a gente recomenda de tomar novamente a pílula, porque se eu vomitei, eu não vou ter aquela absorção daquele medicamento. Então eu não vou ter o fator de proteção da pílula, né? Obviamente não é para ficar fazendo isso repetidas vezes, tá? Teve um vômito, faz isso. Agora, se tiver tendo vômitos de repetição, passa em consulta para a gente avaliar. Outra dúvida frequente é: quando é que vai recomeçar e como que vai retomar o meu ciclo menstrual? Geralmente, depois de uma semana que eu uso um método hormonal, eu tenho o recomeço do ciclo. É como se ele recomeçasse, reiniciasse ali depois de uma semana. Nesse meio tempo, pode ocorrer aquele sangramento de escape, que é o spotting. O nome é meio diferente, né? Mas nada mais é do que aquele sangramento que não é tão volumoso quanto o sangramento da menstruação, mas que já incomoda, já mancha a roupa de baixo, né? Então ele pode ocorrer, saber que isso pode acontecer. E também o ciclo, quando ele volta, ele pode voltar um pouquinho desregulado, ele não volta com a mesma regularidade de sempre. E aí com o tempo ele vai se ajustando. Outra coisa que pode surgir de questionamento é: se eu tomei a pílula do dia seguinte, mas ela falhou, vamos dizer que mesmo assim a gestação ocorreu, vai ter algum problema para minha gestação? Não, tá? Pode
com a consciência tranquila, porque não tem nenhum relato de que o uso da pílula do dia seguinte vá causar riscos ali de malformação, de uma gravidez de alto risco. Não tem problema, pode seguir com o pré-natal normalmente. Inclusive deve fazer o pré-natal para fazer as reposições, os exames, as prevenções das outras complicações que podem acontecer, mas com relação ao ter tomado a pílula do dia seguinte, não precisa se preocupar. E aqui entra um outro ponto. Se eu tomei a pílula do dia seguinte, uma semana depois não veio minha menstruação, 2 semanas, até no máximo 3 semanas depois de a gente tomar a pílula do dia seguinte, tem que vir essa menstruação. Se ela não vier, a gente já vai pensar nessa falha que pode ter ocorrido. Então eu preciso fazer ali um teste de gestação, porque se eu tiver com a gestação, eu preciso iniciar ali o pré-natal e fazer todos os cuidados referentes à parte da gestação. Então qual que foi o objetivo desse vídeo? Vocês devem ter reparado que eu não falei de nenhuma dose, não falei para você escolher um ou outro método. Por quê? Porque, como vocês devem ter percebido, cada indivíduo, cada situação vai pedir por um método ou por outro. Então, não tome essa decisão por conta, né? Passe em consulta para que seja decidido em conjunto entre você e o profissional de saúde que te acompanha qual é o melhor método. A ideia desse vídeo é te dar um conhecimento geral, te dar um embasamento maior para poder entender ali na hora, até porque muitas vezes essa hora a gente está com as emoções um pouco mais afloradas, é mais difícil de parar, pensar, analisar. Então já vê esse vídeo, já tenta entender um pouco melhor, mas não tome nenhuma decisão precipitada, até porque existem lá as contraindicações para métodos hormonais, existem as contraindicações do DIU, então para cada pessoa vai ser utilizado um método diferente. E por que eu estou falando tanto pessoa e tentando utilizar aqui no gênero mais neutro? E lembra que não são só mulheres que engravidam, tá? Os homens trans também, dependendo das condições, podem engravidar. Então, esse vídeo tem como objetivo todas as pessoas que podem engravidar, que podem ter o risco de uma gestação. Então, se você já teve alguma situação que precisou utilizar algum desses métodos, teve efeito colateral, teve alguma consequência ou correu tudo bem, por favor, deixe o seu relato aqui se você se sentir à vontade, porque isso faz com que a gente aprenda e cresça cada vez mais. Se você conhece alguém que tem risco de precisar utilizar alguns desses métodos, compartilhe ali esse vídeo para gerar informação. E se você tem alguma dúvida, também deixe aqui, a gente tenta, à medida do possível, responder tudo, né? Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Até mais, pessoal!